Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na segunda parte aqui da nossa sexta aula, tá todo perdido aqui já, na nossa sexta aula do Instituto de Vencedores, estamos aí na reta final já, faltam algumas aulas pra gente encerrar e eu creio que vai ser aulas muito produtivas em nome de Jesus. Vamos lá, na segunda parte nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como evangelizar, o que eu falo, né, eu conto uma piada, o que eu faço para começar, para falar, o que eu vou falar para essa pessoa. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre como abordar as pessoas, como falar de Cristo para as pessoas. Como falei na primeira aula, a capacitação para falar do Evangelho de Cristo vem com o nosso novo nascimento, com nossa decisão, né, de trilhar os caminhos de Deus, quando nós somos encontrados por Deus, o nosso coração começa a queimar por isso. Um segundo ponto é quando nós vamos atrás do perdido, atrás das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou pessoas que se desviaram do caminho de Cristo, ou pessoas que não querem nem saber de Cristo. Esse é o segundo ponto, o segundo caminho, né? A segunda coisa que nós devemos fazer. E o que nós devemos falar? Isso é muito importante, porque o que nós falamos sobre o Evangelho, nós somos aurores, né? Nós somos mensageiros. Nós estamos levando uma grande mensagem. Se nós levarmos essa mensagem de uma forma errada, a pessoa que está escutando pode escutar de uma maneira errada e pode imaginar o evangelho que não existe. Então, a primeira coisa, eu vou falar dos erros aqui, tá bom? Vou falar primeiro dos erros para depois entrar na parte que deve ser feita. O primeiro erro que nós cometemos é apresentar um Jesus que não existe. Nós apresentamos um Jesus que muitas vezes agrada aos ouvidos da pessoa, mas não existe. Não é o verdadeiro Cristo. Nós apresentamos um evangelho, mas é um evangelho que não transforma, um evangelho que não é verdadeiro. Como assim, Vitor? Eu vou te dar alguns exemplos. Muitas vezes eu não vou falar que nós fazemos isso, mas podemos cair nesse erro. O primeiro erro é apresentar um evangelho que vai trazer riquezas para as pessoas. Vou evangelizar a pessoa e falo para ela, Deus vai transbordar dinheiro na sua vida. Você vai ficar muito rico se você seguir a Cristo. Você vai ganhar carro, casa, avião, iate, sei lá. Você vai falando um monte de coisa material de bem. Evangelho não é isso. Amém? Na nossa caminhada com Cristo, pode ser que Deus, em sua soberana vontade, queira que nós prosperemos, né? Ganhemos muito dinheiro, muitas coisas, mas isso é algo que está nos planos de Deus. O evangelho, ele não está baseado em riquezas materiais, em riquezas desse mundo, em bens, né, desse mundo. Tanto que o jovem rico, ele perdeu a oportunidade de seguir a Cristo porque o seu coração estava nos bens materiais. Então o primeiro erro que nós cometemos, que podemos cometer, que não vamos cometer em nome de Jesus, é apresentar um evangelho de riquezas. Um evangelho que vai suprir todas as vontades da nossa carne. Porque o iate, o carro, são vontades da nossa carne. Então isso não é o evangelho. O segundo erro muito comum é apresentar um evangelho que não traz confronto. Um evangelho do paz e amor. Amém? Lógico, o evangelho de Cristo é amor. Só que o evangelho, ele transforma também. Ele transforma o ímpio, ele transforma aquela pessoa que está em pecado. Ele transforma o nosso coração, ele transforma tudo que há em nós. Porque nós, essencialmente, nós estamos em pecado. Na essência do homem, o homem é caído desde Adão. E o pecado está junto com o homem. E o evangelho vem e traz uma transformação para uma reconciliação com Deus. Então, vamos apresentar o evangelho muitas vezes falando só, não, Deus te ama. Lógico, Deus ama a pessoa também, mas nós não saímos disso. Nós falamos só, Deus te ama, Deus te quer bem, você é amado, você faz todo aquele charme. Só que nós não falamos sobre o pecado, nós não falamos sobre a transformação. Lógico, você não vai chegar e começar a jogar na cara da pessoa tudo que ela errou, mas você vai chegar e falar para a pessoa, nossos caminhos sem Cristo são caminhos tortos. E Cristo vem aqui para transformar os nossos caminhos, transformar a nossa essência, transformar o nosso coração, dar um coração de carne, um coração que bate e não mais um coração de pedra. Cristo está aqui para enxugar nossas lágrimas enquanto choramos, mas também trazer uma transformação para uma vida que levamos de erros, para que não venhamos cometer. É isso o Evangelho. O Evangelho traz transformação. Se nós não apresentamos um Evangelho que não traz... Se nós apresentamos, o Evangelho que não traz transformação, nós estamos apresentando um falso Evangelho. E o terceiro grande erro, que eu creio que é um dos maiores erros, é nós falarmos de Cristo sem ter sido transformados por Ele. Como assim?
Muitas vezes vamos chegar no nosso... Vamos lá, vou colocar aqui uma... Vamos imaginar algo aqui, né? Uma pessoa, ela vai para a igreja e vai lá, tem o seu encontro, né, com Deus, aí vamos colocar entre aspas. Só que essa pessoa não foi mudada, ela não transformou a vida dela. Ela continua nos mesmos erros, ela continua nos mesmos pecados, ela não quis uma transformação, ela não transformou o coração dela, ela não teve um encontro verdadeiro, mas ela quer evangelizar. E ela vai lá, chega no serviço dela, xinga todo mundo, fala palavrão pra todo lado, distrata as pessoas, mente. Só que aí chega um momento que o líder dela pede pra ela trazer pessoas pra célula. E ela chega no mesmo serviço e começa a falar de Cristo para as pessoas. O que as pessoas vão imaginar? O que as pessoas vão falar de Cristo? Se em nossa vida nós não apresentamos a transformação que Ele faz. Então, um erro muito comum é esse. Nós sermos uma pessoa na igreja e uma pessoa na nossa vida particular. Uma pessoa na vida no serviço, uma pessoa na nossa escola, uma pessoa com a nossa família. Se nós não sermos transformados verdadeiramente, não tem como eu falar de Cristo para as pessoas. Porque as pessoas vão ver em você essa transformação. Não tem como falar sobre o evangelho que transforma se eu não fui transformado por Cristo. Se as pessoas não conhecem, se as pessoas não veem em mim um reflexo disso. Não dá, não tem como. Então, isso é um erro muito comum que nós devemos evitar. E como que eu vou fazer, então, o que é o acerto, né, em chegar numa pessoa e evangelizar? Quando você evangeliza uma pessoa, muitas vezes você não vai encontrar essa na praça, né? Que a gente pensa em evangelismo, pensa que vai na praça, para um pessoal desconhecido e fala Jesus te ama. Não, muitas vezes você pode evangelizar uma pessoa no seu serviço. Uma pessoa muitas vezes passando por uma dificuldade e você vai lá e fala assim, eu posso orar por você? Tô vendo que você tá meio triste, meio mal, eu posso orar por você? E você ora com a pessoa e fala assim, ó, não sei o que tá passando na sua vida, mas quero te convidar, quero fazer um convite para você tá participando com a gente da nossa célula. Ou se você acha que a pessoa não tem uma barreira com célula ou com igreja, você pode falar de Cristo para ela ali. Falar do que Cristo fez na sua vida. Falar da palavra, se você tem um conhecimento da palavra. Falar para ela, ó, você está passando por esse momento, mas há um propósito para tudo isso. Há um propósito para todas as coisas debaixo da vontade de Deus. Você falar para a pessoa, muitas vezes a pessoa está se sentindo sem caminho, né, sem saída. Fala assim, ó, existe um caminho. Eu conheço um Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós andarmos por Ele, nós vamos ser vida. E vida em abundância, uma vida eterna, uma vida que extrapola tudo que nós vivemos aqui. Então, é dessa forma, apresentar Cristo para as pessoas, principalmente com o que Ele transformou em nossa vida e a palavra dEle, em nome de Jesus, amém? Então, esse desejo de evangelizar tem que estar no nosso coração, mas nós devemos fazer isso da maneira certa. Nós temos que tomar cuidado para apresentar um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Nós devemos apresentar o verdadeiro evangelho, um evangelho que traz conforto, paz para o coração, mas também traz o confronto, traz a transformação no caráter e no coração, e apresenta um Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas também que virá no final dos tempos e julgará aqueles que não estão nos seus caminhos, aqueles que se negaram a seguir ao seu caminho, aquelas pessoas que não deram, né, não procuraram conhecer mais dele. Então, nós não devemos se esquecer dessas coisas, amém? Vamos para a terceira parte da nossa aula, vamos encerrar essa aula agora com essa terceira parte, e nós vamos falar sobre a questão da célula, amém? Como que eu levo essa pessoa para a célula depois que eu evangelizei ela. Até mais, tchau, tchau!